Olá, encantadas! Eu sou a Cláudia Maria Moura e esse é o canal Encanto Quantum. Hoje eu quero falar um pouco sobre empatia, missão de vida e sobre como eu percebi que, acima de todas as divergências de crenças, concepções sobre o que é ideal para nós, na nossa visão de mundo, somos todos parte de um todo. E que, se focarmos na dualidade da vida, criando rivalidades e alimentando rancores, não vamos sair dessa baixa vibração que leva a humanidade para um abismo. A maioria das pessoas se apega às religiões, doutrinas e crenças que, na verdade, deveriam levar à comunhão e à empatia, mas acabam fazendo dessas crenças armas que ferem e desunem, ao invés de alimentar a solidariedade e o amor que são pregados por Deus ou o avatar de cada um. O que deveria ser alimento para a alma, para ser compartilhado entre nós, irmãos, é munição para discórdias e guerras. Se somos seres que se julgam inteligentes, por que continuamos a depredar a natureza, seus recursos, e brigamos entre nós para garantirmos a nossa parte, para a nossa própria subsistência, de forma tão egoísta? Somos todos parte do Criador, e cada um tem seus defeitos e qualidades. Se você parar para conversar com qualquer pessoa, verá que existem muitos pontos em comum. As alegrias e as dores do ser humano são algo que compartilhamos, cada qual num nível de experiência e entendimento, mas são muito parecidas. Eu tenho o costume de conversar, ouvir o outro e interiorizar aquilo que ouço e sinto para refletir sobre a minha própria vida. Quando percebo ódio no coração de quem me conta algo, eu me calo, reflito e busco devolver palavras e sentimentos de compreensão, levando a pessoa a refletir sobre a razão desse sentimento que ela traz. É claro que a maioria não se abre à reflexão, mas eu prefiro pensar que ao menos uma semente eu joguei no solo do seu coração. Eu não sou um poço de paz e amor incondicional. Tenho os meus sentimentos de intolerância, impaciência, e às vezes eu não aguento quando a pessoa não quer parar de destilar seu ódio. E nessas horas eu me afasto, para não deixar que essas mazelas do outro baixem a minha vibração. Eu aprendi a me proteger, a criar um campo ao meu redor, para não permitir me deixar influenciar por essas emoções negativas. Eu venho desenvolvendo técnicas para que eu possa servir ao próximo, levar a paz que eu tenho encontrado, sem me deixar influenciar pelas energias negativas e formas de pensamento que poderiam me tirar essa paz que eu já encontrei. Os exercícios de respiração ajudam imensamente, assim como as meditações, o alinhamento dos chakras, e encontrar um nicho no meu trabalho, nas coisas que eu aprendi, nos meus conhecimentos, que possa contribuir com a elevação de pelo menos aqueles que me cercam, e assim elevar também o meu ser. No meu caso, minha vida sempre foi cercada pela música, né? O canto, piano, violão, enfim. E como eu contei num vídeo anterior, eu havia deixado esse sonho meio que de lado, esse sonho da música, né? Para me formar em arquitetura, por uma questão de família, cobranças, né? Da família. Meus pais amavam muito a música, viviam cantando, principalmente minha mãe, que adorava a ópera, ficava cantando ópera, né? E ela
se foi desse plano muito cedo, aos 49 anos, eu tinha 10 anos. E eu, que amava o piano desde muito criança, acabei deixando o estudo por conta da necessidade da família, né, em focar no tratamento da minha mãe, que tinha um câncer e ficou 6 anos nessa batalha, né, contra o câncer. Então, o foco foi a minha mãe e eu acabei que meu pai parou de pagar a minha aula de piano e eu acabei desviando o foco depois disso, né? Mas depois, assim, a vida acabou me levando para outra direção. Mas a música nunca deixou de fazer parte de todos os momentos que vivi e que vivo, né? Agora, na verdade, de uns anos para cá, eu decidi me dedicar mais a esse propósito. Mesmo sem saber muito bem qual era a direção que eu iria tomar, retomei o caminho cantando e compondo. Cantei em banda, compus algumas músicas, cantei em dupla, até que eu decidi voltar a estudar piano. Aí nessa sincronicidade, eu acabei ganhando um piano de uma amiga muito querida. Foi assim um episódio muito inusitado para você ver como quando a gente foca numa coisa, o universo conspira mesmo. Parece besteira quando a gente fala, mas é verdade, sabe? Eu ganhei o piano dessa minha amiga e eu tinha muitos sonhos recorrentes com pianos quebrados em quartos, assim, que eu entrava. Aí eu via aquele monte de piano quebrado e eu falava, eu posso levar esse? Eu posso ficar com esse aqui? Eu arrumo. Nossa, anos e anos eu sonhava com isso frequentemente, sabe? E aí esses sonhos cessaram depois que eu ganhei esse piano, né? Aí eu resolvi essa questão. E aí, a partir desse fato, o meu propósito de vida começou um alinhamento com o universo que me colocou num caminho novo. Como eu estava estudando muito sobre terapias holísticas já há bastante tempo, e eu desejava muito ajudar o próximo, sabe? Eu resolvi fazer uma pós em musicoterapia. E aí eu concluí a pós, acabei sendo chamada para trabalhar com idosos numa casa de repouso, que eu sempre ficava pensando em oferecer esse serviço, mas eu não me sentia preparada para assumir isso sozinha. Até que uma amiga, professora, que foi minha professora de piano, me indicou para uma amiga dela e eu, prontamente aceitei, né? Agora eu tô lá, fazendo o que a minha alma sempre ansiou, levando alegria, amor e acolhimento para aqueles idosos, sem perguntar quais são as suas crenças, seu lado político ou religioso, simplesmente me doando para que eles tenham momentos felizes e se sintam queridos e valorizados. Bom, essa é uma pequena parte da história. Eu vou parando por aqui. É só um pedacinho do que existe aqui dentro de mim. E eu tenho certeza que cada uma aqui tem uma centelha desse amor do todo para compartilhar e inspirar aqueles com quem convive. Juntas podemos transformar o mundo ao nosso redor. Vamos fazer a diferença? Um beijo no coração de vocês. Espero ter contribuído com cada uma de vocês aqui.